galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. Um bom dia a todos, um feliz sábado. Vamos mais uma vez adorar ao nosso Senhor nessa manhã de sábado. Então seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Adventista aqui do Cambuci. Você que está aí seguindo pelas redes sociais, que Deus abençoe grandemente você neste dia. Sinta-se abraçado pelo Senhor e por nossos irmãos também. Vamos continuar em oração para que as coisas possam decorrer de acordo com a vontade de Deus e que logo, logo possamos nos reunir novamente em nossas igrejas, nos nossos templos, para dar aquele abraço bem gostoso em cada um dos nossos queridos irmãos. Mas enquanto isso, reúna-se com as pessoas que estão aí na sua casa, dê um abraço forte aí àquela pessoa que está do seu lado e reconheça que mesmo em momentos de adversidade, Deus ele está conosco. Agora, antes de darmos procedimento, eu gostaria de passar alguns avisos aqui bem essenciais para cada um de vocês. Nós temos dois avisos importantes, então prestem bastante atenção. O primeiro aviso é o seguinte: hoje
das 3 da tarde até as 5 da tarde, ou seja, das 15 horas até as 17 horas, nós aqui da Igreja do Cambuci estamos fazendo uma ação solidária, onde nossa igreja estará aberta para que você possa e venha participar. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, é o Drive-Thru Solidário Cambuci. Então, hoje, especialmente hoje, nós estaremos com a nossa igreja aberta para que você possa trazer alimentos, produtos de higiene pessoal, garrafas PET, para que nós possamos montar uma bela cesta, auxiliar aqueles que necessitam e também atender aquelas pessoas que estão em fragilidade. Então venha, não é necessário que você entre na igreja, nós vamos atender você no seu carro. Você que vier de carro pode estacionar em frente à igreja, que nós vamos atender você, recolher o que você trouxe e com toda a segurança, luva, máscara, tudo ok. E também para aqueles que de alguma forma têm alguma dificuldade em utilizar o aplicativo 7Me ou até mesmo fazer uma transição bancária, um depósito bancário, nessa tarde hoje você pode vir aqui na igreja também e trazer o seu dízimo e a sua oferta. Então esse é o momento para que você possa estar junto, colaborando para auxiliar aqueles que estão em necessidade e também para que você possa vir adorar ao Senhor por meio do seu dízimo, da sua oferta. Você que não teve como utilizar os recursos eletrônicos disponíveis, teve alguma dificuldade, então você pode vir aqui na igreja para trazer o seu dízimo e a sua oferta. Então, só lembrando, é hoje, das 15 às 17 horas. O endereço está aí, caso você que está assistindo não conhece nossa igreja, quer participar, o endereço está bem aí na tela. Rua Dom Duarte Leopoldo, número 891. E assim você poderá estar participando aí conosco. Ah, mas eu quero participar, mas eu moro muito longe, não tem como eu ir até aí. Eu gostaria de fazer uma doação, ou até mesmo uma ajuda financeira para auxiliar as pessoas que estão em necessidade. Entre em contato conosco por meio do particular, no Messenger do Facebook ou no direct do Instagram da nossa igreja, ISD Cambuci. E aí nós vamos estar vendo a melhor forma para que você possa estar participando, auxiliando e também colaborando nesse momento tão especial. E o segundo aviso é lembrando a vocês que amanhã, às 18 horas, nós teremos a nossa segunda live estudo. Então nós estamos aí analisando, aprendendo um pouco sobre as profecias bíblicas. Domingo passado tivemos a nossa primeira live estudo. E amanhã, às 16 horas, nós teremos a nossa segunda live estudo com o tema Os Sinais da Última Crise. Então você é nosso convidado, já se programe, estará disponível nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, também no meu canal particular do YouTube. Então se inscreva, curta, para que você receba as notificações quando iniciar essa live estudo. E nesse momento, você pode estar comentando, conversando, tirar dúvidas. Então é algo muito positivo. Compreender as profecias é muito importante para o fortalecimento da nossa fé e para percebermos que Deus ele está conosco. E agora é o momento em que nós iremos escutar, ouvir um lindo testemunho por meio do Provai e Vede. Então nesse momento, você que tem facilidade em usar o aplicativo 7Me ou até mesmo a transferência bancária, você pode estar aproveitando esse momento para fazer o seu dízimo, a sua oferta. Caso não consiga, só relembrando, só vi hoje à tarde entre as 3 às 5 horas aqui na Igreja do Cambuci. Então preste atenção nesse lindo testemunho que vem de um dos nossos países vizinhos aqui da América do Sul. Provai e Vede. História de hoje, de mineiro a chefe. Oyum é uma região localizada a 4.000 metros de altura, nas montanhas do Peru. Este é o máximo,
empregado de uma mina de carvão e que está prestes a tomar uma decisão importante em sua vida. Boa tarde. Engenheiro, eu queria conversar com o senhor. Eu quero ser adventista do 7º dia, engenheiro, e tomei a decisão de servir a Deus junto com a minha família. E quero, na verdade, parar de trabalhar aos sábados. Gostaria que o senhor me liberasse aos sábados. Olha, meu estimado, a empresa precisa de pessoas que possam trabalhar em tempo integral, todos os dias da semana. Agora, se o senhor quer ser adventista, quer ir à sua igreja, por mim tudo bem. Mas aqui não, o senhor está despedido, pode se retirar. Com muita tristeza no coração, Máximo desceu a montanha, sabendo que a partir daquele dia já não teria trabalho. Como poderia manter a sua família? A empresa não pagou tudo o que lhe era devido, e por se sentir vítima da injustiça, buscou um advogado para que o representasse num julgamento. Ele não o conhecia, mas infelizmente não tinha mais opções naquela cidade tão pequena e afastada dos grandes centros urbanos. Doutor Miguel, eu vim aqui para contratar os seus serviços. Seu Máximo, eu revisei os seus papéis e acho que o senhor pode entrar com uma ação para receber tudo o que tem direito pelos anos trabalhados. Então, seu Máximo, podemos entrar com uma ação na justiça agora mesmo. Está de acordo? Sim. Conforme o combinado, o senhor deve pagar pelo meu trabalho a quantia de R$ 8.000. O senhor tem o dinheiro? Tenho sim. Máximo não consultou a Deus para tomar aquela decisão. Acreditando que estava fazendo o correto, atuou por conta própria. Aquele advogado atuou de má fé. Não entregou os papéis na justiça e se mudou para Lima, levando todo o dinheiro de Máximo. Muito triste e sem saber o que fazer, Máximo subiu a encosta de uma montanha e implorou a Deus por misericórdia. Sua família estava sofrendo, e a filha mais velha, ao vê-lo sem trabalho, algumas vezes foi muito dura com ele. Ô pai, até quando você vai ficar sem trabalhar? Eu só te vejo deitado no sofá vendo televisão. O senhor acha que vai pagar os meus estudos com o quê? Como a gente vai conseguir viver? O senhor tem que fazer alguma coisa, pai. Não pode ficar assim, não. Pelo menos, aprende a cozinhar. E sai pela rua vendendo comida para que possamos ter uma vida decente. Máximo, a nossa filha tem muita razão, porque você já está sem trabalho há muito tempo. Acho que ela nos deu uma boa ideia e eu vou te ajudar, tá bom? Máximo trabalhou como mineiro durante toda a sua vida. Como ele faria o que sua filha disse? E aprenderia a cozinhar de um dia para o outro? Atualmente, ele e sua esposa saem todos os dias para vender comida pelas ruas da cidade. Eles ganham mais com este trabalho do que ganhavam com um salário de mineiro, sem contar que eles têm a garantia de não ter que trabalhar aos sábados. A história de Máximo talvez seja parecida com a sua. Na simplicidade desse testemunho, aprendemos duas lições. Diante de uma situação inesperada de desemprego ou de ter que recomeçar uma vida, busque a Deus em primeiro lugar. Se humilhe diante dele e, a partir daí, busque um trabalho que esteja ao seu alcance e se capacite para realizá-lo. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Então, que linda história de fé. Então, que este relato fortaleça o seu relacionamento com Deus e confie que Ele sempre toma
as providências necessárias para o bem-estar da nossa vida com Ele. Principalmente baseado na fidelidade que Ele tem para conosco e também que devemos ter com Ele, o nosso Senhor, querido, amado Deus. Agora, nesse momento, é um momento muito especial, um momento muito gostoso, em que você deve reunir todos os pequeninos aí na sua sala, no seu quarto, no seu espaço onde você se encontra, porque é o momento da adoração infantil. Então, chama a criançada, reúne todo mundo, você também, claro, e vamos escutar o relato de mais uma adoração, né, dando continuidade ao tema do sábado passado. Então, preste bastante atenção e aí vamos adorar ao Senhor. Nesse momento, houve um pequeno problema com o nosso YouTube. Eu vou estar aqui cancelando rapidamente a live e vou reconectar. Então, não saia daí. Devido ao momento que nós estamos vivendo, há muitas pessoas conectadas, então às vezes dá uma queda aí na transmissão. Então, eu vou reconectar aqui novamente. Não se atemorize, continue aí conectado conosco. Bom, retomando, tivemos aí um probleminha técnico, mas já estamos de volta. Então reconecte aí, estamos novamente aí no Facebook, no YouTube, espero que esteja tudo bem. Eu estou aqui acompanhando em tempo real, então às vezes isso acontece. Então, dando procedimento, vamos então ir à nossa adoração infantil. Então reúne todo mundo aí na sala, principalmente a criançada, e vamos ver a continuação daquilo que estamos aprendendo. Olá, feliz sábado! Que bom que você já está aí esperando este momento muito especial, hora da nossa adoração infantil. Nós estamos vendo os 10 mandamentos, não é verdade? Deus deu a Moisés 2 tábuas muito especiais, contendo as 10 regras mais preciosas da Bíblia. Sábado passado, nós vimos as primeiras 3 regras da primeira tábua. Hoje nós vamos ver o 4º mandamento, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar.
O sábado é o dia mais feliz da semana. Lembram daquela música que nós cantamos? O sábado é um dia feliz. Eu amo o dia de sábado e sei que você também ama. No sábado nós podemos fazer muitas, mas muitas coisas legais. Nós podemos ir à igreja. Olha só que igreja bonita. Ah, mas você vai falar, eu estou sem poder ir à minha igreja. E estamos mesmo. Eu estou com muita saudade. Mas não se preocupe, sabe por quê? Nós podemos fazer da nossa casa uma igreja todos os sábados. Lá vai a minha dica. No sábado pela manhã, acorde mais cedo, toma um banho bem gostoso, tira o pijama e se prepara para a escola sabatina em casa. Eu sei que alguns pais estão fazendo escola sabatina com vocês, não é verdade? As professoras da sua igreja estão fazendo também pela internet e ainda tem a escola sabatina, que é a divisão, que é quem cuida das igrejas no Brasil, estão preparando. Então não tem como ficar sem escola sabatina no dia de sábado. Depois assiste o culto em família e faça da sua casa uma igreja. E no sábado à tarde, o que vamos fazer? Porque sábado à tarde é uma delícia passear em meio à natureza, ver as árvores, as flores, mas também não podemos sair. Então, algumas dicas. Coloque em dia a sua leitura. Se você não sabe ler, pede para a mamãe. Para os menorzinhos, eu tenho esse livrinho, olha que dica legal. Jesus me diz assim. É um livro que ensina os 10 mandamentos para as crianças menores. Tem outros livros para quem é desbravador. O último objetivo, já leu o seu livro do ano? E falando em desbravadores, sábado à tarde é dia de aventureiros e desbravadores. E hoje eu tenho um convidado especial na nossa adoração. Pastor Adriano, por favor, pastor. Feliz sábado! Feliz sábado! Olá, professora! Sábado é dia de aventureiros e desbravadores. Eu sou conselheira desbravadora, estou com saudade do meu clube. E aí, como que a gente faz, já que não dá para ir na igreja no clube? Temos muitas atividades online. Eles podem participar de atividades lendo o livro do ano, para os aventureiros, a casa de Bruno e Nina. Temos atividades laborais, espirituais, especialidades. Não falta atividade para desbravador e aventureiro no sábado à tarde. Que maravilha! Maranata! O Senhor logo vem. Muito obrigada. Estão vendo? Muita coisa boa para fazer sábado à tarde. Sábado é dia de comidinha gostosa. Aquele prato especial que a sua mãe pode preparar para a família toda no sábado. Sábado também, à tarde, é hora de Feliz 7 Play. Lá no Feliz 7 Play você acha desenhos, filmes muito especiais para você assistir no sábado à tarde. E os jogos bíblicos, então? Brincar de stop bíblico, de adedonha, dependendo da região onde você está, tem um nome para isso, mas é muito legal. Sábado é o dia de fazer o bem. Todos os dias são dias para isso, mas no sábado é especial. Hoje à tarde, passe uma mensagem para alguém que você não fala há muito tempo. Diga a essa pessoa que ela é especial e que você está orando por ela. O sábado foi criado por Deus. Deus descansou no 7º dia e pede a mim e a você que também façamos isso. Lá no céu, nós vamos continuar celebrando e adorando o nosso Deus no sábado, seguindo o que Ele nos pede na sua palavra, em Êxodo 20, no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Que Jesus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos muito por este dia especial que é o Santo Sábado. Nos ajude a guardá-lo da melhor maneira. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, sábado especial, crianças, vocês viram aí algumas dicas da tia para que a gente possa estar conectado com o Senhor, mesmo em casa, um pouco longe da igreja. Agora, para você e eu
já no clima de adoração ao Senhor, possamos preparar de uma forma mais plena, né, de uma forma assim, mais completa a nossa mente, o nosso coração para a reflexão desta manhã. Vamos cantar alegremente o hino do Inário, é o 240. Então, acompanhe aí conosco na tela, cante bem forte e vamos louvar ao Senhor. A melhor coisa que temos é a segurança no Senhor. Por isso devemos louvar a Ele, devemos entregar a nossa vida a Ele. E nessa manhã, a mensagem tem esse foco, tem esse propósito. Mas claro, para que isso ocorra, é necessário pedirmos a bênção de Deus por meio da oração. Então você que está aí do outro lado da tela, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai amado, nesse momento queremos pedir a Tua bênção sobre a mensagem desta manhã. Ajude-nos, ó Pai, a compreendermos o Teu amor, a confiarmos em Ti e clamamos que Tu abençoe cada lar deste mundo, deste Brasil. Senhor, vivemos em momentos não fáceis, mas pedimos a Tua iluminação, a Tua sabedoria para nos guiar nesse período tão complexo e difícil que a humanidade está vivendo. Fortaleça a nossa fé em Ti, abra nossas mentes nesse momento e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém.
Como você já deve ter visto, o tema dessa manhã é louvor que rompe correntes. É baseado justamente no relato de Atos capítulo 16, onde conta, né, a história da prisão de Silas e Paulo, né, o que eles fizeram ali no meio daquela prisão. E é justamente o motivo que nos faz fazer algumas atitudes ou tomar algumas decisões que parecem um pouco adversas, um pouco diferente daquilo que é comum. Eu quero contar aqui uma experiência da minha infância, né? Não é uma experiência muito boa e também eu não recomendo para você, criança que está assistindo do outro lado. Nem meus familiares sabem disso, vai saber agora, somente minha esposa sabe, porque eu contei a ela algum tempo atrás. Mas essa experiência é a seguinte: quando eu estava aí, mais ou menos, na 5ª série do ensino fundamental, que hoje é o 6º ano, né, do Fundamental 2, eu estudava em um colégio de período integral. Então eu ia pela manhã e só voltava à noite quase, né? Ficava ali no bairro da Várzea, na Avenida Caxangá, ali na cidade do Recife. Eu acho que o colégio funciona até hoje, fica ali bem por trás do terminal integrado da Caxangá. E ali, numa tarde, período de recreação, né, tinha uma quadra, estávamos jogando bola, e numa das jogadas a bola caiu do outro lado da quadra. E tinha um outro garoto do outro lado que ele pegou a bola. E no que ele pegou a bola, ele ficou olhando para nós e estava na cara que ele não queria devolver a bola. E nisso, eu acabei falando, um tom um pouco mais alto para ver se ele escutava. Devolve a bola, joga a bola. E ele olhou assim meio estranho para mim, né, e devolveu a bola, mas ficou com a cara meio amarrada, né? Eu acho que eu falei um pouco grosso sem perceber. E aí continuamos a jogar. Chegou um determinado momento em que eu fiquei no banco de reservas, estava sentado, e aquele garotinho, que na hora que ele jogou a bola estava sozinho, agora chegou o grupo de amigos dele, né? E nesse momento ele se sentiu um pouco encorajado, né? Porque não quero utilizar esse nome, né? Mas a rodinha de amigos estava ali para dar um apoio para ele. Então nesse momento ele veio na minha direção, me encarou, e eu olhei para ele assim tranquilo. E nesse momento ele deu um tapa na minha cara. Eu nunca fui uma pessoa de brigar, nunca gostei. E com certeza, se você estivesse passando essa situação no meu lugar, naquele determinado momento, ao receber um tapa na cara, com certeza você iria revidar. É uma resposta natural. Mas naquele momento, o que me veio na mente foi algo totalmente diferente. Me veio um verso, um dos ensinamentos de Jesus, que eu apliquei de uma maneira errada, né? Mas é que se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra face. E eu literalmente fiz isso. Eu não fiz nada. Eu continuei olhando para ele, de boa, e ele foi e deu um tapa na outra face minha, no outro lado da face, e as pessoas, né, os garotinhos ali, olhando de uma maneira espantada, porque aquele garoto tinha me dado 2 tapas na cara e eu não tinha feito nada, tinha revidado, não tinha levantado, não tinha feito nada. E ali os colegas dele, né, começaram a caçoar e tudo, né, chamando aqueles nomes que não devem ser nomeados aqui. E ali aquele rapaz, aquele garotinho vendo minha reação, viu que não ia dar em nada, ele pegou e foi embora. Claro, no outro dia, os meus colegas, né, localizaram aquele rapazinho e descontaram por mim, mas sem eu pedir, né? Mas a questão é a seguinte: você, no meu lugar, naquele momento, como você iria reagir? Será que iria reagir de forma assim instintiva, né, de defesa, de retrucar a agressão que você sofreu?
Ou você iria agir de uma outra forma, quem sabe se levantar, chamar um coordenador, um instrutor, não sei. Mas eu sei que de todas as alternativas você não iria fazer o que eu fiz. E de fato, até hoje me pergunto, como foi que eu fiquei daquele jeito? Eu acho que o Espírito Santo ali me segurou na hora. Me manteve calmo. E eu não guardo remorso, até hoje eu não guardo remorso, né, daquela atitude. Pelo contrário, eu me sinto até um pouco hilário pelo o ocorrido. Eu fico até rindo. Mas a grande questão é, algumas situações vai requerer de nós algumas atitudes. Só que muitas vezes as nossas atitudes podem ser diferentes daquilo que a situação ela requer. E foi isso que aconteceu aqui no relato de Atos capítulo 16. Eu quero que você agora nesse momento abra aí a sua Bíblia. Pegue, eu não sei se você está assistindo nesse momento pelo computador, se estiver assim pelo computador, pegue aí o seu smartphone, quem sabe, né, a sua Bíblia eletrônica, ou até mesmo se você está assistindo pelo celular, né, dê um jeito de pegar uma Bíblia aí, mas se não conseguir, não se atemorize, escute o que eu vou falar e também veja o que vai, ao longo daqui do sermão, vai ser projetado na tela. Então, antes de iniciarmos a leitura, entender aqui o contexto. Paulo estava em sua segunda viagem missionária, ele estava por companheiro Silas, e ele já tinha passado em algumas regiões, em Listra, Troade, Filipos, né? E aqui, na cidade de Listra, ele pregando, anunciando, né, a palavra de Deus junto com Silas, o seu companheiro. Chegou um determinado momento em que uma adivinha, uma moça, né, jovem, que adivinhava coisas, começou a acompanhá-los e a gritar atrás deles, né, esses são os servos do Deus Altíssimo, esses são os servos do Deus Altíssimo. E aquilo começou a incomodar, estava tirando foco. E Paulo, então, dá ordem para que o demônio que estava possuindo fosse expulso. E aconteceu. O demônio foi expulso e ela ficou sã, curada. Ficou, né, com sua consciência livre. Só que o que acontecia? Aquela jovem que era possessa, ela dava lucros para alguns artesãos que construíam imagens ali, né, para os deuses pagãos ali da região. E agora que aquela jovem adivinha não adivinhava mais, porque estava livre do demônio que a perturbava, eles iriam começar a ter uma queda nas vendas, no lucro. E por causa disso, eles começaram a acusar Paulo e Silas, né, levantaram uma grande confusão no meio da cidade. E daí, Paulo e Silas eles tiveram que ser presos. E aqui eu quero começar a ler com vocês o verso 23 do capítulo 16 do livro de Atos, que nos diz o seguinte: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E o verso 24 ainda nos diz que, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, conecte-se aí junto comigo. Visualize o que aconteceu, o que estava acontecendo. Paulo e Silas estavam pregando. Devido à atitude deles, algumas pessoas não gostaram, começaram a fazer uma grande confusão. Dali, eles foram presos. E, além de serem presos, eles primeiramente foram açoitados, chicoteados, e então lançados no cárcere. E ali eles ficaram presos com os pés amarrados em troncos. Mas não é apenas simples tronco. A profeta do Senhor, Ellen White, uma escritora norte-americana, né, que nós cremos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela nos diz o seguinte:
Os apóstolos foram deixados em uma condição muito dolorosa. Suas costas laceradas e sangrando estavam em contato com o áspero chão pedregoso, enquanto seus pés eram elevados e presos nos troncos. Você consegue visualizar a cena? As costas rasgadas pelos chicotes. E ali o relato diz que antes eles tiveram suas vestes rasgadas, não é? Então, eles não estavam com proteção nenhuma para o corpo. Depois dos açoites, eles foram deitados no chão, as costas viradas para o chão. Imagine aquele chão de pedra sujo, gelado, né? E ainda por cima, os pés amarrados em troncos assim para o alto. Então, eles estavam sentados de maneira inversa. Os pés para cima presos em troncos e as costas todas machucadas no chão. Você já passou por uma dor semelhante a essa? Uma situação semelhante a essa? Com certeza não. Mas, nessa situação, como é que você iria reagir? Porque, veja, Paulo e Silas, eles foram presos de maneira injusta. Porque, primeiramente, eles deveriam passar por um julgamento, mas eles não passaram por nenhum julgamento. Foram logo lançados em prisão. E ainda chicoteados. Se você olhar depois, não é, mais para frente, vai perceber que Paulo e Silas, eles também eram cidadãos romanos. E como cidadãos romanos, eles não poderiam passar pelo que eles passaram. Mas isso vocês podem ler mais para frente. Então foi uma prisão injusta. Então isso aí, nós podemos colocar que eles passaram por um certo preconceito. Porque o relato diz que, primeiramente, as pessoas que estavam acusando porque eles eram judeus. E por causa da mensagem que eles falavam. Então eles passaram por um certo preconceito. Será que em alguma fase da sua vida você já sofreu algum preconceito? Não sei se é por causa da região que você nasceu, viveu, seja por causa da sua cor de pele, o modo que você fala, alguma característica física, né? O seu olho, sua orelha, não sei, o seu braço, a perna, alguma coisa que de diferente, e as pessoas começam a fazer preconceito com você, ou por causa da sua posição social, não sei, mas você já sofreu algum tipo de preconceito? É doloroso. Agora, como é que você reagiu diante de tudo isso? Eu sei que a reação é de proteção. E Paulo e Silas sofreram preconceitos ali. Eles também sofreram um sofrimento físico, um açoite, chicotadas. Será que você já sofreu alguma agressão física na sua vida? Seja dentro do lar, fora do lar. Também, Paulo e Silas, eles sofreram, passaram por um sofrimento civil. Eles foram presos. A sua liberdade foi retirada. Hoje, né, nós nos sentimos um pouco presos também. Parece que alguns lugares que nós vivemos ou que nós poderíamos ir, nós não podemos mais. Estamos um pouco presos. É um sofrimento civil. E qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido a nossa atitude diante de tudo isso? Como eu e você estamos nos comportando? Eu tenho certeza que o seu comportamento é um comportamento de proteção, de preservação daquilo que você acredita, daquilo que você é. Mas eu quero trazer para vocês algo muito interessante no relato aqui da história de Silas e Paulo. Portanto, vamos para o próximo verso, que é o verso 25 do capítulo 16, que nos diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, deixa
eu retomar aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão apenas escutavam. Uau! Nossa! Cantar e orar no meio da prisão? Depois de você sofrer uma prisão injusta, depois de você sofrer dores físicas, um sofrimento civil, nós até podemos colocar aqui um sofrimento psicológico também. O mais comum é as pessoas estarem reclamando ali. Ellen White diz que os prisioneiros estavam esperando que Paulo e Silas, quando fossem lançados na prisão, começassem a reclamar, começassem a blasfemar, começassem a xingar e principalmente a chorar. O carcereiro já estava aguardando. Essa noite nós vamos ter mais gemidos nessa prisão. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que os dois ali, no momento de dor, no momento de sofrimento, começaram a louvar, começaram a orar. Como assim, meu Deus? O que os motivaram a agirem dessa forma? O que fizeram para que eles permanecessem desse jeito? Veja, por meio da meia-noite, né, no momento mais escuro, no meio da noite, onde normalmente se deveria reclamar, chorar, gemer, eles não. Eles começaram a orar e começaram a cantar. E as pessoas ali começaram a escutar, os prisioneiros, o carcereiro, começaram a escutar aquilo ali de uma forma espantosa. Aquilo impressionou a mente e o coração deles. E aqui vem uma lição muito interessante. O que importa muitas vezes não é aquilo que nós falamos, mas é aquilo que nós fazemos. Portanto, qual tem sido a nossa atitude em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à adversidade? A atitude de Paulo e de Silas foi de orar e de louvar a Deus. E o que nós podemos aprender com tudo isso? Diz ali Ellen White: ali na densa escuridade e desolação do calabouço, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E vamos ver algumas lições que nós podemos aprender com esses dois elementos básicos, oração e louvor. Então, em Colossenses capítulo 4, verso 2, diz assim, Paulo ele falando, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Paulo, ele pede para que as pessoas de Colosso, na carta que ele direcionou, continuem orando por ele, né, por toda a situação. E nesse caso nós podemos aplicar para a nossa vida. É o seguinte, em todos os momentos da nossa vida, a quem nós devemos suplicar, a quem nós devemos clamar é a Deus, por meio da oração. A oração é o momento em que nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente e falamos aquilo que está no íntimo do nosso ser para Deus. E também Ellen White diz que eles começaram a cantar e a louvar porque eles estavam felizes, porque eles sabiam que eles estavam ali, não foi por erros deles, mas porque eles estavam defendendo uma fé viva e verdadeira. Eles estavam com a consciência tranquila. Por mais que o mundo estivesse acusando-os, eles sabiam que não tinha nada que poderia condená-los, porque diante de Deus, eles eram livres. E por isso eles oravam. Oravam agradecendo a Deus. Eu também imagino aqui
pedindo forças ao Senhor. E nos momentos das adversidades, nós devemos lembrar que a nossa vida é sustentada por Deus. Deus é quem está cuidando de nós. Por isso que devemos orar a Ele, entregando nossa vida, confiando plenamente a situação que nós nos encontramos nas mãos do Senhor. Em situações adversas, é necessário que a nossa atitude seja adversa, ou seja, seja diferente daquilo que é comum. Eu e você, que temos Jesus no nosso coração, a nossa atitude deve ser de plena confiança nele. Então, quando nós oramos, nós estamos abrindo o coração para Deus. No meio da dificuldade, você deve abrir seu coração para Deus e crer que Ele está tomando conta de tudo e agradecer a Ele, porque os sofrimentos que passamos aqui é passageiro, comparado ao que eu e você nós vamos receber lá no céu. Então essa foi a primeira atitude de Paulo e de Silas, oração. E também em Efésios 6:18, Paulo diz: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo aqui, ele deixa alguns elementos bem claros, né? Devemos orar no Espírito. O que é esse orar no Espírito? É sabendo que o Espírito Santo é quem está nos conduzindo. Devemos orar crendo que o Espírito Santo também está intercedendo por nós, que o Espírito Santo está nos usando, com todo tipo de oração e súplica. Ou seja, não são apenas nos momentos comuns da nossa vida, mas em todo momento. Devemos orar a Deus, seja em pé, deitado, ajoelhado, acordado, dormindo. Nossa mente tem que estar ligada a Ele. E vigiando em toda perseverança, não somente por mim ou por você, mas por todos os santos, por todos os filhos de Deus e também por todas as pessoas dessa terra. Devemos orar não apenas por nós, mas por todo ser vivo dessa terra. E Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios e também aos Colossenses, foi logo depois de algumas prisões que ele sofreu, uma delas que nós estamos estudando nessa manhã. Então, Paulo, ao escrever essas recomendações, ele tinha em mente os sofrimentos e as prisões que ele já havia passado. Mas, mesmo assim, ele deixa o melhor exemplo: oração. E agora, vamos para a segunda lição, a segunda atitude, né, de Paulo e Silas. Né? A primeira foi a oração, a terceira é justamente o louvor. E nada melhor do que o livro dos Salmos, né, do Salmo, para explanar de uma maneira completa o que nós podemos aprender com o louvor. Então, Salmo 71, o verso 14 até o verso 16, nos diz o seguinte: quanto a mim, esperarei sempre, e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça, o dia inteiro contarei os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua, entre parênteses, justiça somente. Então, nos momentos da adversidade, além de clamar a Deus em oração, devemos louvar e agradecer o nome dele, sabendo que devemos esperar é nele, confiando nele, proclamar a justiça dele. Mesmo no mundo injusto, devemos confiar na justiça de Deus, a justiça dele somente. Então eu posso imaginar que as orações e os louvores que Paulo e Silas estavam fazendo naquela noite, naquela prisão, tinham por base todos esses temas. E aquilo estava impactando a mente e o coração dos prisioneiros e do carcereiro ali. Então, em resumo, o que nós podemos aprender com essa atitude de orar e de louvar a Deus? É uma demonstração de depositar toda a nossa confiança em Deus. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, devemos depositar plenamente nossa confiança em Deus.
por meio da oração e por meio do louvor. Hoje, em que situação você se encontra? Em que momento você está? É uma situação adversa? Quais são as tuas atitudes? Eu quero te convidar nessa manhã a agir como Paulo e Silas. Uma atitude adversa uma situação adversa requer uma atitude adversa. E nesse caso, confiar em Deus, orando, cantando, louvando. Isso vai fortalecer não apenas você, mas também as pessoas que estão ao seu redor. E Paulo e Silas fazendo tudo isso, qual foi a consequência? A consequência é justamente o que nos diz o verso 26 de Atos 16. Então, acompanhe comigo. Atos 16, 26 diz o seguinte: de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Você consegue imaginar agora essa cena? Terremoto, tudo tremendo. As cadeias, as portas das celas caem, se abrem e as correntes que estavam nas mãos se soltam. E não foi apenas de Paulo e de Silas, mas de todos os que estavam na prisão. Não parece algo tremendo para você? E aqui eu só vou dar uma lição básica. É que quando você confia em Deus, você não beneficia apenas você, mas todos aqueles que estão ao seu redor. Quando Paulo e Silas confiaram em Deus, não foi apenas a cela e as correntes deles que se romperam, mas de todos os que estavam na prisão. Quando eu e você nós confiamos em Deus, não é apenas eu e você que somos beneficiados, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. Então a minha e a tua atitude pode abençoar ou até mesmo amaldiçoar as pessoas. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos é uma forma de abençoar os outros também. Então, num momento difícil, louve, clame a Deus, ore, para que quando Deus abençoar você, não vai abençoar apenas você, vai abençoar aqueles que estão próximos a você. Mais uma vez, sabe o que Ellen White diz sobre esse relato? E eu acho muito impactante que, assim, um anjo do céu foi enviado para libertar os apóstolos. Ao aproximar-se da prisão romana, a terra tremeu debaixo de seus pés. Toda a cidade foi abalada pelo terremoto e as paredes da cadeia tremeram como um caniço ao vento. As portas pesadamente aferrolhadas abriram-se. Correntes e grilhões caíram das mãos e dos pés de cada prisioneiro. Você consegue imaginar uma cena dessa? Você consegue imaginar o que está acontecendo? A resposta foi imediata de Deus. Ali, aquilo que causava dor, aprisionamento, foi rompido. E aqui vem uma lição muito interessante. Em uma situação adversa, a nossa atitude tem que ser uma atitude adversa, diferente, para que o resultado também seja diferente. No momento adverso, a minha atitude tem que ser adversa para que o resultado seja adverso. E foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Eles, numa situação ruim, eles não se deixaram ir pela situação, eles foram contrário à situação, confiaram em Deus. E diante dessa confiança, o resultado também foi totalmente diferente. Eles foram livres, eles foram libertos.
Não apenas Paulo e Silas, mas todos que estavam ali na prisão. O que acontece depois você pode continuar lendo o capítulo. Mas a grande questão é, no momento em que nós vivemos, Deus espera que a nossa atitude seja diferente. Para que por meio dessa atitude os resultados sejam diferentes e as coisas ocorram de uma forma totalmente diferente daquilo que o mundo espera. Quando é que tudo isso vai acontecer de modo imediato? Ou não sei. Deus é quem sabe. Deus é o dono do tempo e de tudo. Mas eu e você devemos confiar nele. Porque quando nós louvamos o nome de Deus, as correntes elas se rompem. Aquilo que nos aprisiona cai. E aqui pode ser uma dor no teu coração, um sofrimento na tua mente. Algum pecado que você deve ter cometido e não consegue confessar, não consegue pedir perdão a Deus, esse é o momento. Ou alguma tribulação que você está passando. Não sei que tribulação é essa, mas Deus sabe, por isso fale com Ele. O que é que você está esperando? O que é que você está aguardando? Se você não mudar as suas atitudes, se você não mudar aquilo que você é, aquilo que você faz, aquilo que você fala, a forma que você age, como é que você vai querer que Deus aja de uma forma diferente? Por isso, nessa manhã, pelo poder do Espírito Santo tocando no teu coração, eu quero clamar a tua razão, a tua mente, o teu coração, para que em qualquer momento de dificuldade da tua vida, não se leve pela dificuldade, mas pelo contrário. Haja como um verdadeiro servo de Deus, depositando sobre ele toda a tua dor, a tua aflição, confiando que ele vai resolver. Porque quando você abre as portas para Deus, quando você abre a porta do teu coração para Deus, Ele rompe as portas da prisão para você. Entendeu? Deixa eu repetir aqui. Quando você abre a porta do teu coração para Deus, Ele abre a porta da prisão para você. E aí o milagre acontece. Então você que está aí do lado da telinha, do outro lado da telinha, se eu conheço você ou se eu não conheço, eu não sei. Sei que uma grande parte eu conheço. Sejam pessoas aqui da igreja do Cambuci ou de outras localidades que eu já passei, e até mesmo da minha terrinha natal, Pernambuco. Mas eu quero apelar para você nessa manhã o seguinte: seja como Paulo e Silas. Eles não foram levados pela situação, eles foram levados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Não se deixe guiar pela situação, se deixe guiar pelo Espírito Santo. E com certeza Deus dará uma resposta positiva para mim e para você. Pode ser imediata, como foi no caso de Paulo e Silas, ou pode demorar um pouquinho, mas isso não importa. O que importa é que esse é o momento de você depositar o teu coração, depositar a tua confiança em Deus. E aí, as portas se abrirão, as correntes cairão, o caminho será livre para você passar. Por isso, meu filho, minha filha, permita que Deus esteja do teu lado. Permita que Deus esteja na tua caminhada. Siga os passos de Jesus. Esse é o momento. Entregue-se completamente a Ele sem reservas. Confie nele e seja feliz com Ele. Porque esse é um ponto-chave. Paulo e Silas estavam orando e cantando de forma alegre. No momento de dificuldade, eles estavam alegres. Hoje, você tem que estar alegre porque você está com Jesus. Jesus é a verdadeira alegria do teu coração. É a verdadeira força da tua vida. Então, aceite-o.
Confie nele. É isso que eu apelo a você nessa manhã. E diante disso, ore e cante a Ele. Em qualquer situação. Com o coração alegre. E se você não está alegre, peça a Ele alegria. E com certeza, Ele vai transformar, Ele vai mudar a tua mente e o teu coração e a situação em que você se encontra. E nesse momento, vamos já começar a praticar. Nas dificuldades que nós vivemos agora, vamos começar a praticar agora. De que forma? Cantando a Deus. E vamos cantar nesse momento um hino que para mim é muito especial. É o 230 do nosso Inário Adventista, Sou Feliz com Jesus. Antes de cantarmos, só dar uma pequena introdução sobre o autor dessa música. O autor, quando escreveu esse momento, era o momento mais difícil da sua vida. Porque a sua esposa e seus filhos estavam em viagem no navio e ele estava no porto aguardando. Só que no meio da viagem, aquele navio veio a pique, afundou. E a sua esposa e seus filhos morreram. E diante disso, ele poderia questionar a Deus. Mas em meio à dor e ao sofrimento, ele ainda enxergava a esperança. E então ele compôs essa música, Sou Feliz com Jesus. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas tristezas, devemos ser felizes com Jesus. Então vamos cantar alegremente essa bela música e cante com todo o fervor, com toda a alegria, aí do outro lado da telinha. E entregue-se a Deus sem reservas e seja como Paulo e Silas. Em um momento adverso, a atitude deles foi adversa e por isso o resultado foi totalmente adverso também. Doce me deres gozar
feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A verdadeira felicidade é ao lado de Jesus. Com Ele, tudo vai terminar bem. E mesmo que aparentemente não termine bem aqui nessa terra, tenha certeza que Ele vai voltar. E você tem que estar pronto para se encontrar com Jesus. Não apenas você, mas a sua família, as pessoas que estão ao seu redor. E por meio da tua atitude, você tem a oportunidade de demonstrar para as outras pessoas que você é feliz com Jesus, para que elas também tenham o desejo de ser feliz também com Jesus. E o relato conta que, devido àquela atitude de Paulo e de Silas, ao cair as correntes, o carcereiro fica desesperado, pensando que os prisioneiros fugiram, iria tentar tirar a própria vida. Mas ali Paulo e Silas chegam perto. Olha, fica tranquilo. Todo mundo está aqui na prisão, ninguém fugiu. E ali, impressionado, o carcereiro ele entrega a sua vida a Jesus e, consequentemente, a sua família. O relato bíblico não diz, mas quem sabe aqueles prisioneiros também entregaram suas vidas a Jesus. E quando ele voltar, você e eu, nós poderemos nos encontrar com eles e questionar, perguntar como é que foi aquele momento. Falar também pessoalmente com o próprio Paulo, com o carcereiro e os demais. A nossa alegria tem que ser Jesus. E é por isso que deixe que Jesus seja a alegria do teu coração. Nesse momento, vamos orar então ao Senhor. Nós já louvamos, agora vamos orar, entregando completamente a nossa vida a Ele. Então feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Senhor, Pai amado, por meio deste relato, por meio dessa linda história, nós vimos aqui, Senhor, algo que de uma maneira comum não entra na nossa mente. Como é que pode dois seres humanos numa situação tão complicada, de dor adversa, eles louvaram o teu nome, eles oraram a ti? Senhor, só há um segredo. Quando nós nos entregamos completamente e quando o Espírito Santo está agindo em nós, essa é a atitude natural de um cristão. Por isso, Senhor, queremos te pedir, transforma a nossa vida, transforma quem nós somos, muda aquilo que é de ruim na nossa vida. Faz-nos, Senhor, novas criaturas. E que a nossa atitude seja que nem Paulo e Silas. Em meio à dificuldade, engrandecer o teu nome. Glorificar aquilo que o Senhor é. Porque o Senhor é Deus. Deus de todo o universo. Deus dessa terra. E tem que ser o Deus da nossa vida também. Então, por isso, Pai, queremos entregar completamente nossa vida em tuas mãos. Queremos pedir a tua bênção sobre esse dia e pedir que o Senhor nos direcione e nos guie em cada segundo do nosso respirar. Perdoa nossas falhas, nossos erros e nos abençoe. É isso que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe grandemente você, que Deus cuide da tua família, do teu lar, e que você tenha um restante de sábado abençoado. E aqui só relembrando, hoje à tarde, das 3 às 5 horas da tarde, nós estaremos fazendo uma ação solidária aqui na Igreja do Cambuci. Então você pode participar trazendo seu alimento, trazendo aí algum produto de higiene pessoal, garrafas PET. Também você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta que nós estaremos recolhendo. Se por acaso você não mora aqui na região, do Cambuci, região central aqui de São Paulo, Rua Dom Duarte Leopoldo, número 891, entre em contato conosco que você quer ajudar
por meio do nosso Instagram ou por meio do nosso Facebook, ISD Cambuci, né, de uma maneira particular, e nós vamos ali ver a melhor maneira para que você possa estar participando também. E você é nosso convidado para que amanhã, às 18 horas, você participe da nossa live estudo, o Mistério da Profecia, tema 2, os sinais da última crise. Então não perca, estará no nosso Facebook, no YouTube, no Instagram, em várias redes, para que pessoas possam ser alcançadas, e será um estudo bem gostoso sobre as profecias. Então, mais uma vez, que Deus abençoe você e aguardamos a presença de vocês na nossa próxima live, e principalmente quando as igrejas reabrirem. Eu quero encontrar você, abraçar você e dar um lindo sorriso, porque você é meu irmão em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe e tenha um restante de sábado abençoado na presença de Deus.